Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma questão do TEC 2019. Homem de 42 anos, história de febre reumática na infância, tem no exame físico um sopro diastólico aspirativo em decrescendo no foco aórtico com primeira bulha hipofonética. Pressão arterial medida no membro superior 140 por 30. Assinale a alternativa correta. Sempre grifar isso, correto ou incorreto, porque eles fazem esse jogo de palavras na prova do TEC. A. Paciente pode se queixar de angina noturna e de aforese diante do quadro descrito. B. A presença de pulso e martelo d'água é chamada de sinal de Mussé. C. De forma geral, o paciente evolui com hipertrofia concêntrica. D. Mesmo diante de sintomas como dispneia ou esforços, o tratamento cirúrgico não está indicado até o tratamento clínico ser otimizado, que na verdade é um erro de português, for otimizado, né? Letra E. A presença de queda da fração de ejeção do ventrículo esquerdo é indicação de cirurgia, mas apenas abaixo de 40%. Bom, aqui ele está descrevendo um quadro de insuficiência aórtica, de etiologia reumática, né? E faz algumas considerações sobre exame físico e tratamento, né? Se ficar atento nas palavras-chave de cada alternativa, você responde essa questão sem maiores problemas. Então, lembrando aqui, que a insuficiência aórtica ela pode estar relacionada ao comprometimento tanto dos folhetos quanto a parede da aorta, né? Então, as doenças do arco aórtico são a causa mais comum de insuficiência aórtica. Aí, lembrando, aneurisma de aorta, necrose cística média, algumas patologias da clínica médica, como sino de BC, artrite psoriática, aortite sifilítica. Uma causa também degeneração senil, você pode ter tanto estenose quanto insuficiência. Válvula aórtica bicúspide, a depender do tipo de fusão comissural, ela também evolui com estenose ou insuficiência. E a causa do nosso paciente, que é uma insuficiência aórtica devido à doença reumática. Geralmente, quando tem doença reumática, você também tem o acometimento mitral. Então, é o que nós temos, né? Aneurismas de aorta, que é um paciente com Marfan, sempre lembrar disso, das síndromes genéticas que podem levar a aneurisma da raiz da aorta, principalmente Marfan e Turner. Válvula aórtica bicúspide e endocardite infecciosa, que também pode ser um quadro, pode ser uma causa de insuficiência aórtica. Bom, quais são os critérios de gravidade no eco de insuficiência aórtica? Isso cai bastante na prova do TEC, vale a pena você sempre lembrar desses critérios. Destaco aqui 4. Vena contracta maior que 0,6, largura do jato maior que 65%, fração regurgitante maior que 50% e volume regurgitante maior que 60 ml. Então, vale a pena ficar atento a esses valores, porque eles são cobrados invariavelmente na prova da SBC. Então, no paciente plenamente assintomático, você vai procurar complicadores ecocardiográficos que vão determinar o tratamento cirúrgico do seu paciente. E que complicadores são esses? Primeiro, fração de ejeção abaixo de 50%, vê que lá na questão ele falou em uma das alternativas 40%, mas o que vale é uma fração de ejeção abaixo de 50%, e aumento dos diâmetros, né? E aí a última diretriz de 2017 separou os pacientes em não reumáticos e reumáticos. Então, no caso do nosso paciente que é reumático, você vai esperar um diâmetro diastólico acima de 75 ou um diâmetro sistólico acima de 55, que vai denotar que seja uma indicação cirúrgica, sendo esse paciente assintomático. Então, vale a pena lembrar desses complicadores, porque são cobrados também nas questões da SBC, tá? Então, fração de ejeção abaixo de 50%, no reumático, diâmetro diastólico acima de 75 e o sistólico acima de 55. Daí você já denota que a insuficiência aórtica ela cursa com o quê? Com hipertrofia excêntrica. A patologia, a valvopatia que mais causa hipertrofia excêntrica, o chamado cor bovis. Então, ela causa hipertrofia excêntrica. Então, quando é que você vai fazer a troca valvar no paciente com insuficiência aórtica? Naquele paciente sintomático ele vai ter indicação, que é o caso do nosso paciente, ou ele sendo assintomático e na situação de fração de ejeção menor que 50%, e no não reumático,
70 e 50. No caso do nosso paciente, ele é reumático, é 75/55 dos diâmetros. Então, a melhor resposta aqui é justamente a letra A, né? Paciente pode ser queixado de angina, que pode ser um quadro da insuficiência aórtica, e de aforese, dispneia, diante do quadro descrito. Você pode apresentar isso, né? A letra B está equivocada, porque pulso e martelo d'água é o Corrigan, não é o Mussé, tá? A letra C também está errada, porque o paciente evolui com hipertrofia excêntrica e não concêntrica. A D está totalmente errada, porque se o paciente está sintomático, ele tem indicação de tratamento cirúrgico. E a letra E também está errada, porque o fator complicador no assintomático é quando a fração de ejeção está abaixo de 50% e não 40%. Então, vendo as palavras-chave, você responderia sem maiores dificuldades por eliminação. Melhor resposta aí é a letra A. Beleza? Então, pessoal, um abraço!